Quem já baixou a lista de hoje, já está disponível para você baixar. Pronto, a partir de agora, o que você falar vai ser usado a seu favor. Então, coloca teu nome completo aqui no chat, que é a hora da minha chamada. Vou fazer a minha chamada. Outra coisa, deixa eu te perguntar. Algumas vezes, não, algumas vezes não. Deixa eu te perguntar, tu prefere que eu prossiga a aula sem dar o intervalo entre uma aula e outra, tá? Ou não, você vai querer a primeira aula, a intervalo, a segunda aula. Nós temos dois horários na segunda-feira de manhã. Física 2, Gargamel. Votação aberta aqui. Se eu for seguido, aí eu vou terminar 20 minutos antes. Bora lá, a votação está aberta aqui. Votação aberta. Pronto, então tá ótimo. Vamos. Não vai. Tá dando para ver aí dilatação? Não, tá dando para ver não. Eu não estou conseguindo visualizar, não. Agora eu vou tentar de novo. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, agora. E para que eu tô levantando a mão? Hugo Salajão. Ui, eu não baixei.
aqui. Pronto. Qualquer coisa, fala aqui comigo no chat, que eu estou acompanhando no chat e estou acompanhando aqui a apresentação. Gente, bora lá. Eu vou aqui dar uma revisada em um tópico chamado dilatação, tá? São tópicos que vão ser revisados, tá? E se houver a necessidade, eu passo além do tempo de uma revisão, tá? Então, dilatação, o que tu tá lembrado, o que tu tá lembrada? E se tu não tiver lembrado, não tiver lembrada, não tem problema nenhum, não, tá? Vamos aqui entender, tá? Os materiais, quando eles são aquecidos, eles têm a tendência de aumentar de comprimento, largura e volume, tá? Observa aí no vídeo. Você tem aí uma esfera, tá? Essa esfera ela passa muito bem pelo arco, tá? Essa esfera está sendo aquecida e após um tempo de aquecimento, tá esquentando demais. Estão conseguindo ver aí o vídeo direitinho? Todo mundo vendo? Visualizando? Bota aí ok para mim. Tá dando para ver o vídeo aí direitinho. A Maria Clara está aqui na aula. Eu estou falando em visualizar. Bora falar comigo aí se está aqui na aula, Maria Clara. Ó, então, a deficiente visual, acho que é a Portela. É a Portela? Então, vamos lá. Você tem uma esfera de ferro, de metal. Essa esfera de metal, ela passa por um círculo de ferro, tá? E depois essa esfera é aquecida. Essa esfera, quando ela é aquecida, ela não consegue passar por dentro do círculo de metal. Por que será? Bora lá, alguém pode me falar aí, pode me explicar por que depois de aquecida, essa esfera não consegue passar pelo círculo de metal, por dentro do círculo de metal. Opa! Cadê o meu áudio aqui? Eu não estou ouvindo, não. Cadê a participação do povo? Professor, coloca o vídeo de novo, porque travou aqui. Ah, muito bem. Vamos lá. Eu tenho uma esfera de metal. Ah, ela aumentou um pouco. Muito bem. Ela aumentou de volume, ela aumentou de tamanho, tá? E o nome desse fenômeno é chamado de dilatação. Então, a dilatação, ela pode ocorrer de três maneiras, tá? Nós vamos ver já já quais são essas três maneiras: largura, altura e comprimento, tá? Largura, altura e comprimento. Então, você aquece uma esfera de metal. Aliás, você passa a esfera de metal, viu, Clara? Por dentro de um círculo de metal, e aí ela passa normalmente. Depois de aquecer, ela não consegue passar mais, porque ela aumentou, ela dilatou. Depois, quando coloca-se novamente a esfera de metal dentro da água, ela vai esfriar e ela vai conseguir passar novamente pelo círculo de metal. Tá? Então, esse aí é um fenômeno chamado de dilatação. Na dilatação, há o quê? Um considerável aumento. Tá? Algumas telas aqui eu vou pular. Como é que ocorre a dilatação a nível molecular? A dilatação a nível molecular, o professor de química ele já deve ter falado sobre estruturas cristalinas, já deve ter falado sobre
a estrutura tridimensional, arranjo tridimensional de átomos. Se não falou, tenho certeza que ele vai falar. E no arranjo tridimensional de átomos, eles vão ficar como está sendo apresentado aí. Entre os átomos, tá? Existe uma ligação bem fraquinha, tá? Que é uma ligação que faz com que eles fiquem oscilando entre um átomo e outro, tá? Então, é como se fossem umas pequenas molas, tá? Com o aumento da temperatura, na realidade, o que é temperatura? É o grau de agitação dessas partículas, tá? Então, quanto mais agitadas as partículas estiverem, maior agitação as partículas têm. Então, a tendência é de fazer o quê? Se afastarem. Tá? Então, é assim que acontece o fenômeno da dilatação a nível molecular. Tá? A temperatura ela aumenta porque a agitação das partículas aumenta. Essa agitação das partículas aumentando, elas acabam ficando umas mais distantes do que a outra. Vai botando aí, ok, passa para frente, professor. Vai botando aí, ok, ok. Vai botando ok, passa para frente, que eu estou entendendo tudo. Vamos lá. Ok, ok, estou entendendo tudo. Bora, cadê o restante do povo? Duda, Raíssa, Clara. Gente, aqui em Teresina tem um sistema de metrô muito incipiente, tá? É um sistema de metrô muito incipiente, mas o que é que você pode observar nos trilhos do metrô? Entre um trilho e outro, tem uma pequena rachadura, tá? Olha só, como está sendo visualizado aqui na imagem, ó, tem uma pequena rachadura. Qual é a finalidade dessa rachadura? Nos primórdios dos primeiros trens, tá? Quando eles construíam as ferrovias, após um tempo, eles verificavam que as linhas de trem elas estavam fazendo curvas sozinhas. O que é isso aí? Ora, um fenômeno chamado dilatação linear. Tá? Então, esse material aqui é um ferro, é um metal que ele aquece em contato com a luz solar. Então, por ele aquecer, o que vai acontecer? Ele vai aumentar de tamanho. Na realidade, o que ele vai aumentar? Ele vai aumentar muito mais no comprimento. Exatamente, eles vão aumentar muito mais no comprimento. Então, esse espaço aqui é um espaço para compensar essa dilatação. Tá? Então, quando um material aumenta muito mais em comprimento, eu digo que principal ali acontece a dilatação linear, tá? Do mesmo jeito que tem os postes de energia. Olha aí, ó. Isso aqui é muito comum, principalmente na nossa região Nordeste. Poste de energia, você passa na frente do poste 2 horas da tarde, o poste está com um fio mais ou menos assim. À noite, o poste ele já não está desse jeito aqui, ele está um pouquinho menos encurvado. Tá? Ocorre dilatação em todos os sentidos em um fio elétrico? Ocorre, mas aquela que vai se destacar mais é no comprimento, viu? Cuidado aí com esse detalhe. Tá? Então, vamos aqui para a dilatação linear. O delta, como eu já ensinei para muita gente, ele corresponde à diferença ou variação de algo. No caso, nós vamos usar aqui o ΔL, que é o aumento ou a dilatação linear. Você tem aqui um objeto que tem seu comprimento inicial. Ao ser aquecido, esse objeto vai crescer, tá? E ele vai ter um comprimento final. Tá? O que é esse comprimento final? Esse comprimento final, ele é o comprimento inicial mais a dilatação, mais o que ele aumentou. Então, mas eu quero saber somente a dilatação, o que ele aumentou, o ΔL. Então, você vai pegar o comprimento inicial, aqui é L0, vezes alfa. Opa, o que é alfa? Alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear. Tu quer que eu fale no modo simples? Tá? É o quanto um material dilata. No comprimento, cuidado, o alfa, ele é o quanto o material tem a capacidade de dilatar em comprimento. Porque o mesmo material pode dilatar no comprimento,
na largura e na altura. Então, quando eu estiver usando o alfa, tá? Eu vou me importar apenas com a dilatação linear, ou seja, no comprimento. Está aqui a fórmula para você calcular a dilatação linear. É L0 vezes alfa vezes delta teta. Quem não sabe, quem não lembra o que é delta teta, é a diferença de temperatura. Diferença. Quando você tem um material a uma temperatura e você aquece essa temperatura, aquece esse material, o que vai acontecer? Eu vou ter uma temperatura inicial e depois de aquecido o material, eu vou ter uma temperatura final. Então, essa diferença entre essas duas temperaturas é o nosso delta teta. Bota OK e passa para frente, professor. Tu precisa copiar isso aí? Não. Tu precisa anotar isso aí? Não. Agora, recomendação, tá? Recomendação. E eu tenho certeza que vai estar nas minhas orações. Aquele aluno que fizer um mapa mental toda a aula, tá? Porque no mapa mental de hoje, que eu recomendo ser feito hoje, você vai colocar as 3 dilatações, tá? Pelo menos as 3 dilatações. Quais são as 3 dilatações? No mapa mental que você vai fazer hoje, faça um mapa mental. Exatamente. No caderninho colorido, pode ter um personagem de anime, não tem problema nenhum. O ideal é que seja mapa mental. Viu? O ideal é que seja mapa mental. Eu não quero que você fique muito tempo fazendo a mesma coisa, não. Porque ao invés de. Quem é que vai fazer um resumo, Duda? É aquela pessoa que não está lembrando muito do assunto, muito do conteúdo. Aí você vai fazer um resumo. Tá? Quem não está lembrando muito bem do assunto, faça um resumo. Mas para quem está de boa, faz o mapa mental, tá? Se necessário, antes ou depois de tentar resolver as questões, dá uma olhada nos vídeos. Tu viu aí que os 3 vídeos, com 5 minutos, tu consegue visualizar os 3 vídeos. Aí sim, aí tu faz um resumo. Mas o ideal é tu forçar teu cérebro a fixar o conteúdo. Eu não quero que você... Eu quero que você otimize seu tempo. Porque se cada aula, cada conteúdo, você for fazer um resumo, pode ser que você gaste muito tempo. Porque muitas questões. O importante é você resolver questões. E eu tenho certeza, você vai tentar resolver as questões agora, você vai errar muitas, até você conseguir acertar muitas. Tá? Uma questão muito pertinente em Enem, não falta, e ao longo dos anos não faltou no simulado do Bernoulli, tá? É lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica não falta no simulado do Bernoulli. O que é uma lâmina bimetálica? É uma lâmina formada de 2 metais diferentes. Se são 2 metais diferentes, eles vão ter uma dilatação diferente. Aí o que ocorre quando 2 lâminas com dilatação diferentes, quando elas estiverem grudadas, soldadas uma na outra, forem aquecidas juntas? O que vai acontecer? Opa! Uma entortou, aliás, ambas entortaram. Mas por que acontece esse fenômeno de entortar? O que será que acontece esse fenômeno de entortar? E qual será a lâmina que entorta para dentro e a lâmina que fica para fora? Ó, essa daqui, ela está para dentro, essa cinza está para dentro, tá? Então vamos lá. A Clara, faz o seguinte: junta as tuas duas mãos, e as tuas duas mãos são 2 metais diferentes. Tu tá aqui, Clara? Eu estou olhando bem aqui, deixa eu ver bem aqui se a Clara está por aqui.
Olha só. Junta as tuas duas mãos. Aí, digamos que as tuas duas mãos recebem calor. Tuas duas mãos recebendo calor, o que é que vai acontecer? Uma mão vai querer aumentar, vai querer subir, a outra mão também vai querer subir. Vocês concordam comigo? As duas mãos, elas são metades diferentes. Quando elas recebem calor, elas vão querer dilatar, tá? Então, elas dilatando, elas vão querer crescer, tá? Mas uma das mãos, ela é de um material e a outra mão é de outro material. Digamos que a minha mão direita seja esse metal cinza que está na tua tela. A minha mão esquerda seja do material laranja que está na tua tela, tá? Cada material, o João Fernando já falou, ele tem o seu coeficiente de dilatação. O que é coeficiente de dilatação? É o quanto o material pode dilatar. Tá? Então, cada material tem seu coeficiente de dilatação diferente. Independentemente desse material, desse fogo, ter sido colocado no lado da direita, no lado da esquerda, é como se ambos estivessem recebendo a mesma quantidade de calor. Quem tiver um coeficiente de dilatação maior, tá? Vamos supor o seguinte, a tua mão esquerda, ela está crescendo, tá? Mas ela quer crescer e a mão direita não consegue acompanhar. Então, o que é que vai acontecer? Tu pode fazer esse teste aí na tua casa agora. Tu pega a tua mão esquerda, bota do lado da mão direita, aí tu vai subir somente a mão esquerda. Quando tu tentar subir somente a mão esquerda, a mão direita não consegue acompanhar. Aí o que é que vai acontecer? Ela vai te puxar, porque até na vida das pessoas é assim. Tem gente que quando vê os outros subindo, não consegue acompanhar, ela quer puxar o tapete. Então, pergunta, valendo aí a questão do Enem, tá? Valendo aquela pessoa que vai acertar essa questão de bimetálica no Enem. Qual é dos dois metais que tem o maior coeficiente de dilatação? O alaranjado ou cinza? Valendo aí. O amarelo. Vamos lá, João Fernando disse que é o amarelo, laranja, quem mais? Ninguém vai votar não no cinza. Ninguém vai votar no cinza, não. Todo mundo vai votar no amarelo, amarelado, alaranjado. E, ó, é um negócio complicado, porque se fosse uma pessoa que conhecesse cores muito finamente, iria dizer que isso aí é laranja bordô, não sei o que, não sei o que. Mas para mim é o amarelo queimado, laranja. Olha, tá vendo aí? Areia. Aí tem areia de rio, da praia. Tá, então, quem colocou amarelo entendeu aí o que eu quis falar sobre lâmina bimetálica. O metal com maior coeficiente de dilatação, ele quer crescer, mas o outro metal cinza não consegue acompanhar. Então, qual é o metal que tem maior coeficiente de dilatação? O metal amarelado, alaranjado. Ok. Tem alguma dúvida sobre lâmina bimetálica? Basicamente, o que vai se perguntar sobre lâmina bimetálica é qual é das duas lâminas que tem o maior coeficiente de dilatação. Basicamente, o que se vai perguntar é isso. Qual é o material que tem maior coeficiente de dilatação? E a dica que eu te dou aí é o seguinte: quer aumentar, quer subir, quer crescer e o outro não deixa, é porque ele não consegue acompanhar. Agora eu vou falar aí de dilatação superficial. A dilatação superficial, como o nome está dizendo, ela ocorre em uma superfície. E essa superfície, ela tem largura e comprimento. Então, agora, eu tenho duas unidades de medida. Uma unidade de medida eu tinha quando era dilatação linear. Duas unidades medidas agora eu tenho na dilatação superficial, que é o comprimento e a largura.
Tá? E quando é que eu vejo fenômeno de dilatação linear? Tá? Você vê bem na frente da tua escola, do magista, naquela praça, tá? O chão rachando, tá? Você vê algumas paredes rachando, tá? Então, isso aí é o fenômeno de dilatação linear. Eu já vi um vídeo circulando aí nas redes sociais que mostrava que a ponte de Teresina estava rachada. Meu Deus do céu. Ponte rachada. Gente, toda ponte, quando tiver uma rachadura linear, tá? Em linha reta, se a rachadura não for zigue-zague, é perfeitamente normal. É perfeitamente natural, tá? Toda ponte que tem uma rachadura, tem um espaçozinho. Professor, e cadê o espaço? Aqui, embaixo desse metal, não tem o cimento da ponte. Tá? Embaixo desse metal aqui não tem o cimento da ponte. Tá? A ponte é construída até um determinado ponto, aí existe uma separação, aí continua aqui o restante da ponte. Só que quem tiver do lado de baixo, ao lado dessa ponte, aqui, tá, vai ter um buraco, vai ter um vago, por conta do fenômeno de dilatação superficial. Tá? Uma curiosidade, o concreto é uma mistura de cimento, brita, areia, tá? E ele tem um coeficiente de dilatação muito perto do metal, do aço, tá? Essa mistura bem, então não tem problema nenhum, porque tu já pensou se o cimento tivesse uma dilatação diferente do aço, porque aqui embaixo tem uma estrutura de aço. Íamos ter problemas com todas as pontes. Alguma dúvida sobre dilatação superficial? Na dilatação superficial, você tem duas unidades de medidas que você tem que considerar. Quais são as unidades de medidas que você tem que considerar? O comprimento e a largura, tá? Na dilatação superficial, você vai considerar o comprimento e largura, tá? Comprimento e largura são duas unidades de medidas, por isso que nós dizemos que a dilatação superficial ela é bidimensional. Opa, gente, comprimento e largura na matemática é o quê? É a área. Quando eu multiplico o comprimento vezes a largura de um quadrado ou de um retângulo, quadrado não, né? Quando eu multiplico o comprimento e a largura de um retângulo, eu vou ter a área do retângulo, na verdade. Então, em questões de dilatação superficial, eu vou ter como unidade de medida, olha aí, anota bem, tá? Centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, tá? Então, o beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá? O beta, na realidade, tipo assim, digamos que esse material aqui é o alumínio. Eu já conheço o coeficiente de dilatação linear do alumínio, tá? Eu já sei qual é o coeficiente de dilatação superficial do alumínio, apenas conhecendo o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Porque na dilatação linear, o que aumenta é o comprimento. Na dilatação superficial, aumenta o comprimento e a largura. Tá, desculpa. Mas o comprimento e a largura que vão aumentar. Mas o comprimento e a largura que vão aumentar é do mesmo material. Então, duas vezes o mesmo material vai aumentar no comprimento e na largura. Então, para eu saber qual é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é só eu multiplicar duas vezes o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Porque a dilatação superficial ela está em duas dimensões. Coloca aqui, ok, prossiga.
prossiga, bota aí, eu estou precisando aqui da autorização da melhor turma do Enem que a escola Magista do Bela Vista já teve na história. Eita, Professor, outra o promessa. senhor pode repetir só por que na superficial é a largura e o comprimento? Sim, vamos lá. Nós vamos considerar superfície quando o cálculo for feito em dilatação superficial. Chapa, cerâmica, azulejo, piso, todos os cálculos envolvendo dilatação superficial, tá, vão ser relacionados a esse tipo de material que nós estamos falando. Por exemplo, quando eu estiver fazendo o curso de engenharia mecânica, engenharia civil, eu não posso considerar a dilatação de uma ponte apenas como dilatação linear. Eu vou ter que considerar a dilatação de uma ponte como dilatação superficial. Ela vai aumentar no comprimento e na largura, quando ela receber calor, tá? Ela vai considerar. Professor, essa chapa de metal aqui, recebendo calor, ela aumenta nas duas dimensões? Aumenta. Ela aumenta nas duas dimensões. Mas para efeito de cálculos, o que vai ser mais importante, quanto mais fino for um material, é o aumento linear. E agora, deu para entender que eu acho que eu expliquei de outra maneira. Eita, desculpa, gente, agora deu para entender agora, né? Observa bem que o modo de calcular dilatação é o mesmo. Olha aí. Coeficiente, a dilatação superficial, ela é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Tu viu agora há pouco que era comprimento inicial para a dilatação linear vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Quem consegue enxergar isso aí, visualizar, não esquece nenhuma questão de dilatação linear, superficial e volumétrica, que é a próxima dilatação. Porque ele já sabe que depende do valor inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Se tu conseguiu enxergar isso aí. Por quê? Se não conseguiu, lá no nosso resuminho, lá disponível no Google Sala de Aula, já tem as três juntas e fazendo a relação. No momento que tu fizer o teu mapa mental, tu vai conseguir entender isso aí, tu vai conseguir compreender isso aí. Eu quero saber, eu quero pedir autorização para vocês. Olha, por favor, se eu estiver correndo, se eu estiver indo muito rápido, tá? Dá uma pausa aí, dá um pontinho aí, dois pontinhos, fala bem alguma coisa, pessoal, você está correndo demais. É porque, assim, é assunto revisional. Se eu estou falando e vocês não estão dizendo nada, não estão pedindo, não me perguntando, eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque a ideia é sempre tentar concluir um módulo a cada aula. Aquele que a gente passava 2, 3 aulas até eu chegar ao segundo ano do ensino médio, agora a gente vai ter que reduzir para 1, 2 aulas no máximo. Quero saber se eu posso prosseguir. Vamos lá. Agora tem algo super, 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 super importante e já causou dúvida até em mim, tá? Há um tempo atrás. A chapa vai esquentar. Só que a chapa tem um furo. E aí? Quando a chapa tem um furo, o que aumenta mais? É o comprimento ou é a largura desse furo? Ou ele não aumenta? E aí, o que tu acha? Eu tenho uma chapa, aí eu esquento a chapa, mas no meio da chapa tem um furo. E aí? O que acontece com o furo? O furo fica do mesmo tamanho, o furo aumenta, como é? Bora lá, cadê o povo com a sua participação?
Gente, quanto mais tu participar da aula, tu escrever, tu rabiscar, tu responder questões, tu vai estar alimentando o teu cérebro para responder as questões do Enem e ter um baita resultado. Um pequeno esforço é o que nós precisamos fazer. Pequeno esforço diário para conseguir um grande resultado. A minha proposta é essa: é pequeno esforço diário, constante, para conseguirmos o nosso resultado, tá? Porque quem ganha a corrida entre a tartaruga e a lebre, quem é que ganha? Quem é que ganha a corrida? É a lebre, o coelho que corre mais ou é a tartaruga? E qual é o motivo que a tartaruga consegue vencer? O motivo que a tartaruga consegue vencer qual é? A tartaruga é mais rápida? É mais esperta? É mais inteligente? O que a tartaruga é? A tartaruga sabe que depois que terminar a corrida, ela vai poder descansar. Tá? Tudo isso que eu coloquei. Gente, no caso do fuio, vocês sabem o que é um fuio? O fuio é um buiaco na placa. Fuio. Fuio é um buiaco na placa. Eita, eu me lembrei do Leonardo. Ele é que tem essas piadas maravilhosas. Fuio é um buiaco na placa. Tá? No caso do furo de uma placa, o furo vai aumentar de acordo com a dilatação. Tá? Agora, o que acontece? A placa, ela vai dilatar? A placa vai dilatar normalmente como se não tivesse nem furo lá no meio dela, viu? Cuidado, também tem esse detalhe. A placa dilata-se normalmente. Diga lá, meu amigo, Fernandinho. Pode perguntar. Áudio, texto. Bora lá, levanta a mão, quer perguntar alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Independentemente do formato do furo. Não vai. A placa ela vai dilatar, tá? Ela vai dilatar independentemente do formato do furo. O buraco vai aumentar independentemente do formato do furo, vai aumentar do mesmo jeito. A não ser que você faça um furo pontiagudo, que quando ele aumentar, o metal também aumente no meio. Mas se não for pontiagudo, se for quadrado, se for retangular, vai ser do mesmo jeito. Tirou a dúvida? Então, bora lá. Vamos para cá, para a última dilatação. Gente, a última dilatação, na realidade, não é nem a última, é a penúltima dilatação. Eita. A penúltima dilatação é a dilatação volumétrica. Você está vendo aqui um fenômeno que eu tenho certeza que já aconteceu contigo um dia. Não venha me dizer que tu nunca deixou o café ou o leite derramar, não. Venha me dizer que é mentira. Eu digo que é mentira. Eduardo, diz que tua mãe já disse assim, fica olhando aí o leite, para o leite não derramar, e foi o que aconteceu. O leite derramou. Pois é, que se tu dissesse para mim, Eduardo, que tu nunca deixou o leite derramar,
eu ia dizer que era um mentiroso. Ele diz, né, não, o leite ele derrama justamente na hora que você pisca o olho. E muito mais agora que a gente está nas redes sociais, computador, internet, celular, a pessoa está aqui no celular, aqui, tchum, o leite derrama. Gente, o exemplo agora é de dilatação volumétrica, tá? A vasilha do leite, ela tem um fundo que corresponde a um comprimento, tá? Aliás, ela tem um fundo que corresponde a uma superfície. Pronto, o fundo da vasilha do leite é uma superfície, é dilatação superficial. Mas eu vou acrescentar a altura. Quando eu acrescentar a altura, então eu tenho agora 3 dimensões. Então, o leite, ele vai se encaixar aqui na dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é uma dilatação que dilata nas 3 unidades de medida. Comprimento, aqui, ó, aqui é um cubo. Eu tenho um comprimento aqui na frente. Na lateral, eu tenho a largura. E aqui para cima eu tenho a altura. Eu tenho 3 dimensões. Então, a dilatação volumétrica ela vai considerar essas 3 dimensões. Tá? Então, líquidos, todo líquido ele tem dilatação volumétrica. Tá? Alguns metais, eles também, dependendo do formato que eles tiverem, ele também vai ter dilatação volumétrica. Tá? E é uma dilatação em 3. Mas eu acho que agora voltou ao normal. Confirma comigo aí. Confirma comigo aí. Tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo? Tudo certo, né? Bora lá. Vamos só terminar aqui. Só terminar aqui, porque o nosso horário aqui já está nas últimas. Então, a dilatação volumétrica, gente, ela também é calculada do mesmo jeito. Só que o meu coeficiente de dilatação volumétrica, ele é chamado de alfa, beta, gama. Tá? O gama, ele é 3 vezes o valor do alfa. O gama é 3 vezes o valor do alfa. Mas a forma de calcular é volume inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Tá? Volume inicial, variação de temperatura. Tá? Então, esse quadro aqui, ele está disponível para vocês. Olha só, a relação 1, 2, 3, o alfa é 2 vezes o beta. Tá? E o gama, tá aqui, ó, alfa, beta e gama. Beta é 2 vezes o alfa. Tá? Então, o beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa. Tá aqui, ó, coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrica. Resuminho aí do conteúdo aí, ó. Tá? O resumo de todo o conteúdo de hoje. As 3 dilatações, tá? Presentes aí para vocês. Tá disponível no Google Sala de Aula, tá nos videozinhos, tá? Hoje, como eu passei muito tempo na apresentação, falando, eu não vou responder questões hoje, tá? A gente está retornando, o nosso ritmo, por enquanto, vai ser esse. Agora sim, na próxima aula, nós vamos fazer um contrato aqui, contrato aqui para vitória no Enem, tá? Hoje, você vai sentar, isolado de tudo, tá? 20 minutos, tá? Você tem os 3 vídeos para você assistir, tem os resumos para você visualizar, tem um mapa mental para você fazer e tem as questões para você fazer. Professor, 20 minutos não dá para fazer. Dá sim, se não der, aí você estica um pouquinho mais. Mas eu quero que você estude da seguinte maneira. São 20 minutos efetivos. Como assim 20 minutos efetivos? Se houver